Oi pessoal do Fino, aqui é a Valen, eu sou poeta, cantora, slammer, escritora, atriz e ativista e vim aqui conversar um pouquinho com vocês sobre mim, sobre o que eu penso, sobre as minhas coisas, sobre as minhas causas, sobre as minhas questões e sobre o que eu tenho a dizer sobre enquanto vivência de uma mulher negra trans. Eu sou a primeira mulher trans slammer do estado do Rio de Janeiro. Slammers são os poetas que correm, que participam do circuito de slams, né? Slams são batalhas, campeonatos de poesia falada que acontecem no Brasil e no mundo. E aí slammers são os poetas que participam desse circuito, dessas batalhas. Eu fui a primeira mulher trans a representar o Rio de Janeiro numa competição nacional de slam, onde eu fui vice-campeã. O que é bem difícil, eu não acho isso uma boa coisa, sabe, ser a primeira mulher trans, porque eu acho que se eu sou a primeira mulher trans é porque faltam as minhas nos espaços, sabe, falta a gente poder estar presente, porque é muito fácil falar que a gente tem que ocupar quando a gente não tem nem a possibilidade de estar lá. E hoje eu fico muito feliz de ver que tem outras meninas assim começando a chegar mais no movimento de slam no Rio de Janeiro, porque em outros estados já tinham algumas mulheres trans participando, como a Bichart, entre outras maravilhosas. Eu acho que dentro de todos os espaços, principalmente artísticos, até ativistas, a transfobia ela impera, assim, essa generalidade ela é quase que unânime, porque os corpos trans eles são jogados muito para a marginalidade, muito para o canto mesmo, né? Ou seja, o lugar que a gente pode ocupar é muito pouco. E aí no slam a gente tem pessoas que são super ativistas e tudo mais, então uma galera preta, mas infelizmente a grande maioria é cis, enquanto pessoas cis eles cometem diariamente diversos erros e acabam reproduzindo uma série de opressões sobre os nossos corpos, né, invisibilizando a gente, nos silenciando em várias situações. Então o slam, assim como a cena do rap, assim como a cena do funk, assim como diversas cenas culturais, ainda é muito transfóbica. Quando você é uma pessoa transretificada, e aí, por exemplo, eu sou retificada e os meus documentos, os meus cartões e tudo mais, vem tudo com meu nome já, né, que meu nome em ciência artística é Valentine. E acontece muitas vezes de eu estar passando o cartão e a pessoa perguntar: mas qual é o seu nome de verdade? Então acho que essa coisa de explicar ninguém é obrigado. Mas o problema é que se a pessoa trans ela não tem a paciência para explicar, muitas vezes ela acaba estereotipada, principalmente se você for uma pessoa preta trans, né? Como violenta, como marginal mesmo, como violenta ao máximo. Então assim, já passei por situações onde eu não quis receber a opressão de uma forma amigável e aí as pessoas acharam que eu estava sendo muito agressiva, assim. Então é muito engraçado como as pessoas pedem para que o oprimido tenha paciência sempre com o opressor. Porque o corpo trans é marginalizado ainda, né? Eu acho que o corpo trans ainda é muito marginalizado, isso obviamente por uma questão de poder, né? Quem é o dominante, quem é a classe opressora, a classe dominante, ela nunca quer abrir mão de ser a classe dominante porque é sempre bom você estar acima do outro, né? Nessa sensação de que, de alguma forma, então, você tem um lugar acima, você se destaca sobre o outro. E isso é uma questão inconsciente que foi implantada pelos colonizadores, sabe? Então a gente tem que pensar que algumas coisas nas opressões sociais já são tão inconscientes na gente que a gente não pensa sobre isso. Então, por exemplo, eu vou num grupo de ativistas pretos e eles vão falar que defendem a vida das pessoas trans. Mas o quanto eles defendem, o quanto eles se questionam, esses ativistas pretos cis, sabe? Eles estão se cobrando da sua cisnormatividade, porque é muito fácil falar: parem de matar pessoas trans. Mas e aí, o que você está fazendo no seu dia a dia que melhora a vida das pessoas trans de uma forma geral? Porque a gente não está só morrendo por causa do tiro, ou da madeirada, ou da paulada, ou da faca, ou da gilete. A gente está morrendo se matando também, né? Então acho que é muito disso. Como sair da sua zona de conforto, porque a zona de conforto é isso, é o seu lugar de poder. Acho que não tem uma questão de ser certo ou errado. Eu não sei se a prostituição é certa ou errada, eu não acredito nisso. Eu acho que é o que você gosta. Se você se sente bem trabalhando com isso e esse é um serviço que você quer fornecer, porque a prostituição não é serviço. A pessoa está vendendo sexo e tem gente que gosta de comprar sexo. Se a pessoa se sente bem fazendo isso, ok. Se ela não se sente, é ruim. O problema é quando a prostituição ela é a única saída, né? Eu não vivo da prostituição porque, graças às deusas, eu tenho uma mãe, um pai, uma família que me acolhe. O que é muito diferente na realidade da maioria das mulheres trans. Então, assim,
eu tenho um teto que me acolhe, eu tenho comida na minha mesa, eu não preciso me prostituir para botar comida na minha mesa. Mas tem pessoas que precisam recorrer a isso, tem diversas mulheres trans e travestis que precisam recorrer a isso para não morrer de fome, sabe? Para não ficar jogada ali a ver navios numa rua, porque ela precisa pagar o aluguel dela, ela precisa se alimentar, ela precisa se vestir, ela precisa fazer muita coisa. E muitas delas, inclusive, usam a prostituição para se levantar e conseguirem ir para, enfim, outras profissões. A sociedade não está pronta para ver uma travesti ocupando um lugar de poder. Se a travesti pode ocupar um lugar de poder, se ela puder, a sociedade nunca vai estar pronta para deixar que uma travesti ocupe um lugar de poder. Isso é quase que um rompimento. E ainda mais dependendo de quem é essa travesti. Se essa travesti é uma travesti preta, a travesti preta ela é quase que a representação simbólica de um rompimento de todos os contratos sociais. Ela é preta, ela é mulher, ela é trans. Então ela rompe com a cisgeneridade, ela rompe com o patriarcado, ela rompe com a branquitude. E a relação em que ela rompe com o patriarcado é uma relação muito complicada, porque as mulheres trans morrem em demasiado em comparação aos homens trans exatamente por serem mulheres, né? Porque o patriarcado não aceita que se ele te denominou como homem, ou seja, o time que ganha, ele não aceita que você saia do time que está ganhando para querer jogar no time que perde, né? Então é quase como se fosse uma ofensa para ele. Ser uma mulher trans no país que mais mata mulheres trans e travestis no mundo, e um país ainda por cima racista, sendo preta, é uma prova de sobrevivência todo dia, na saúde mental e na saúde física, né? A gente é negada, eu já fui negligenciada em postos de saúde. Então, quando eu precisei de solicitar a minha saúde, eu já fui negada de usar um plano odontológico que eu estava pagando, né? Porque eu passei pela retificação e aí eles começaram a barrar porque ainda não tinha mudado na Receita Federal. Então, eu fiquei impedida, assim, meses de usar um plano odontológico que eu pagava. Então é muito difícil é uma sobrevivência diária, porque isso vai te afetando no mínimo até o macro, sabe? Do micro ao macro. Isso te afeta nas coisas do dia a dia até o medo da rua, sabe? Então, por exemplo, andar de noite na rua é um perigo, mas andar de dia na rua pra mim é um perigo também, sabe? Se eu ando num calçadão lotado, é um perigo pra minha saúde mental andar num calçadão lotado, porque os olhares que eu encaro, as coisas que eu ouço, sabe? As piadinhas que eu tenho que ouvir, as passadas de mão que eu tenho que aturar, as piadinhas, os xingamentos que vêm junto, as ofensas, né, que vêm muito pesadas. Eu já ouvi ofensas drásticas assim na rua, já vi as pessoas me gritarem de traveco do outro lado da calçada. Então, assim, são agressões que agridem muito o nosso psicológico, e aí fora o medo da agressão física. Eu já fui ameaçada andando na rua de noite, a ponto de eu ter que entrar num bar para me esconder. Então, assim, é um medo cotidiano, assim. Eu acho que, assim, mais forte é a mulher negra trans que sobrevive no Brasil sem um psicólogo. E são várias, porque muitas delas não têm nem condições de acessar um psicólogo, uma psicóloga, uma psiquiatra. E não sei nem como essas gatas conseguem viver, porque é muito pesado, assim, em questão da saúde mental e física, uma vez que esse país mata a gente a todo custo e a gente tem que viver com medo a todo tempo, sabe? Anda na rua, você sai na rua, você tá com medo de ser agredida, de levar uma facada, você tem que ter medo de com quem você está se relacionando. Eu tenho medo de transar com as pessoas, porque eu tenho medo do cara transar comigo e me matar, como fazem com várias outras. A minha relação com a minha família é maravilhosa. O meu pai é incrível nos dias de hoje. Acho que a gente melhorou muito a nossa relação com o tempo, mas em relação a ser uma pessoa trans, ele nunca ele me recriminou quando eu tinha uns 15 anos, mas quando eu me assumi mesmo enquanto mulher trans porque eu me assumi eu já tinha 20 anos. Então, assim, quando eu me assumi, ele recebeu isso super bem, sabe? Ele soube lidar com a questão. Então, assim, a minha relação com a minha família sobre isso é bem tranquila, assim. Meu irmão me respeita, minha cunhada me respeita, minha mãe me ama, me adora, meu pai me ama, me adora. Eu não tenho uma relação ruim e talvez por isso hoje eu tenha essa oportunidade de estar aqui, pautando tantas coisas que eu pauto. Talvez por isso eu possa ser poeta, talvez por isso eu possa ser artista, porque eu tive uma família que me ama e me acolhe e que me incentiva, inclusive. Olha, se as escolas saberem se importar com pessoas, se portarem com pessoas LGBTQIA+, nunca foi uma realidade no Brasil, né? Muito menos nos anos 2000. Então, eu sempre fui muito oprimida nas escolas, eu sempre sofri muito bullying, sempre sofri muito bullying dentro da escola. Eu já fui pisoteada dentro da escola, numa aula de educação física, pisoteada mesmo, das pessoas sambarem em cima de mim, pularem em cima de mim. Então, assim, eu passei por muitas coisas
principalmente no ginásio, no fundamental do ginásio, né? Ali da 5ª ou 8ª série. Mas depois ainda passei por muitas coisas, então, sendo uma pessoa trans, eu acho que, e sendo, né, lida naquele momento, né? Porque por ainda não conseguir me assumir, não ter essa força de conseguir falar sobre isso, eu ainda era lido como um menino gay, muito afeminado, e sempre fui mal recebida com isso nas escolas, porque, né, havia um certo decoro, haviam muitas questões ali, e um preconceito muito grande por parte dos meninos, principalmente. Aí, sobre o que se trata o meu livreto Maldita? O Maldita, ele é sobre as maldições que uma mulher negra trans carrega, né, no Brasil. Então, nesse fardo pesado. E aí, por isso que o nome é Maldita, porque ela é maldita, ela vive uma maldição eterna que é da solidão, da violência, sabe, do desemprego. Então ela vai pautando muito isso, principalmente a questão da solidão e da violência. Já o meu livro Águas Minhas, meu livro digital, ele é um livro mais intimista, ele é sobre o sentimento. Ele é sobre uma mulher trans também ter a possibilidade de amar, mesmo sendo negada ao afeto. Ele é sobre a gente resistir com afeto, com erotismo. E aí ele fala da intimidade, sabe? Até mesmo da solidão, ele fala também, mas ele fala no sentido mais íntimo da coisa. Na verdade, é o que eu mais gosto. O meu primeiro trabalho na música foi com a Larinha, maravilhosa, minha amiga, amo muito, que foi no álbum dela Eu Gosto de Garotas. Foi um álbum lançado por ela e ela me chamou para fazer uma faixa, que é a faixa que encerra o álbum, As Mina Preta. E foi uma honra participar, foi uma experiência bem diferente e foi o que me incentivou a começar a trabalhar com música, assim, porque eu ainda não estava nesse caminho, e aí de repente ela me puxou. E aí eu decidi, e aí depois disso eu percebi com que eu queria trabalhar, porque eu cheguei lá com uma proposta de música, ela gostou e tudo mais, e foi incrível fazer As Mina Preta, mas eu agora quero fazer muito funk e drill e trap, mas assim, mais funk, e é nisso que eu tô focando na minha carreira no momento, bastante funk, com bastante sacanagem, porque eu acho que no slam eu sempre falei muito da dor, e aí eu resolvi que na música eu não queria mais falar tanto disso, eu queria falar das mesmas coisas que as mulheres cis falam. Então, assim, se a Anitta, se a Isa, se a Luísa Sonza podem falar de sacanagem, eu também posso. E aí eu acho que fazendo funk, nada combina mais do que falar de sacanagem de um modo de resistência, porque é válido dizer que para a mulher trans, o sexo ele é uma resistência. A maior resistência que ela pode ter para mostrar para as mulheres cis que, por mais que eles casem com elas, são os nossos corpos que eles procuram para manterem os casamentos com elas. Então acho que, enfim, é resistência de várias formas, de vários âmbitos, e porque o prazer de uma mulher trans é algo que as pessoas, é um tabu para as pessoas, né? Então, ouvir uma música de uma mulher trans falando sobre o sexo dela, eu acho que é algo revolucionário. Bom, gente, quem quiser encontrar meu arroba é @jamaisvalentina, porque vocês podem me chamar de Valen, mas o meu nome é Valentine. Então vocês vão lá, botem lá @jamaisvalentina, acompanhem meu trabalho nas redes, em todas as redes sociais que vocês puderem. Eu tenho Instagram, tenho Twitter, é o mesmo arroba. Queria agradecer a galera do Fino pelo convite. Queria agradecer a todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo, que me apoiam e que apoiam a comunidade LGBTQIA+, em geral. Muito obrigada, vocês fazem total diferença. Apoiem pessoas trans, apoiem mulheres negras trans, assistam, consumam a arte de mulheres negras trans. Muito obrigada, amo vocês.